Aleluia! Aqui estamos nós, mais uma lição da IBD. Nesse capítulo 12 do nosso livro, diz: aquele que agiu com compaixão curou um paralítico. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, dos versículos 17 a 26. Não vou ler esta passagem, muito conhecida, dos 4 amigos que conduzem um paralítico, mas esse é o nosso texto base da nossa lição. O nosso versículo da semana é: quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante muito tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? João 5, 6. Aqui, um outro paralítico lá junto ao tanque Betesda. O objetivo da nossa lição: estudar o tratamento dado à pessoa com deficiência e a forma como Jesus tratou um paralítico, no caso o paralítico da nossa lição. A sociedade na época e no contexto de Jesus funcionava sob um sistema de discriminação e exclusão. Os pobres, escravos, crianças e pessoas que tinham alguma deficiência física, visual ou mental simplesmente eram postos à margem daquela sociedade, pois eram considerados impuros. Incluía-se nessa lista também a mulher, que era proibida de estudar, de falar durante o culto, de ensinar, de testemunhar nos tribunais oficiais, podendo até ser dada em troca para pagar uma dívida, por exemplo, por um pai. Como se vê, a história mostra que a pessoa com deficiência teve que esperar muito tempo para ter os seus direitos reconhecidos e garantidos. Na Grécia, dos filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles, a criança nascida com alguma deficiência física ou mental estava destinada ao abandono e, caso sobrevivesse, era criada em lugares separados, longe de tudo e de todos. E quando a criança não morria, era explorada, né? Usavam os aleijados, os deficientes, para pedir esmola. Era o único meio de sobrevivência dessas pessoas. A Igreja cristã, seguindo as orientações dos evangelhos e do modelo de Jesus, se opôs à eliminação e à exploração de pessoas com deficiência. Mas, mesmo em nossos dias, ainda há muito a ser feito para que os direitos dessas pessoas sejam respeitados e efetivados. Bem, algumas curiosidades. A Bíblia de Estudos Arqueológicos comenta que os médicos da antiguidade eram poucos em número, caros, limitados em conhecimento de tratamentos efetivos e, embora bem instruídos para o seu tempo, ainda bastante ignorantes sobre muitos aspectos do corpo humano, da ciência em si, e eram também muito supersticiosos. Vamos contextualizar um pouquinho. No Antigo Testamento, há todo um sistema de proteção às pessoas com deficiência ou que passam por uma situação de penúria. Há um lembrete contínuo de que Deus exige que essas pessoas sejam tratadas com respeito e dignidade, e de que Ele é aquele que escuta os gemidos dos que estão sob sofrimento contínuo ou mesmo passageiro. A literatura profética continuamente denuncia as injustiças, a corrupção e o descaso com que as pessoas em situação de vulnerabilidade são tratadas pelas autoridades civis, religiosas e pelo próprio povo. Então, os profetas alertavam, né? Deus está de olho e Ele é o vingador dos fracos e oprimidos, daqueles que não podem, por si mesmo,
fazer justiça, mas Deus faz a justiça para essas pessoas. Na palavra, os evangelhos não contestam aquilo que era culturalmente aceito e tido por certo dentro da sua sociedade e religião, que as doenças e enfermidades eram resultado de pecado ou da ação de algum demônio ou alguma maldição. Entretanto, eles igualmente registram as ações de Jesus em favor dessas pessoas. Por isso ele perdoa pecados, expulsa demônios e restaura a saúde integral das pessoas. É interessante observar que no texto da nossa lição, nessa de os amigos levando o paralítico até Jesus, Jesus não começa curando a paralisia, mas perdoando os seus pecados. Talvez porque a culpa sobre aquele homem fosse mais forte e também o estava paralisando. Outro ponto destacado por Lucas não é apenas a fé do doente, mas a fé dos 4 amigos que demonstram amor e compromisso, vencendo obstáculos, buscando alternativas e usando da criatividade. Enfim, fazendo de tudo para levar aquele rapaz à presença de Jesus. Que bela lição para nós. Bom, concluindo, o esforço coletivo sempre traz mais resultados do que ações individuais, ainda que essas sejam importantes. Mesmo nas situações mais difíceis, que muitas vezes são consideradas demais para uma única pessoa, quando juntamos as forças, podemos fazer mais para que as pessoas possam encontrar alívio para seus sofrimentos. Nesse sentido, somos chamados a seguir o modelo dos 4 amigos e demonstrar compromisso com pessoas com deficiência ou em qualquer situação de vulnerabilidade e juntos realizarmos ações para que seus sofrimentos sejam aliviados e tudo aquilo que os paralisa seja afastado. Para pensar em nossos dias, que tipo de esforços podemos coletivamente fazer para que as pessoas com deficiência possam ter os seus direitos garantidos e efetivados? Pense aí. Tenha uma boa semana, fique em paz, fique com Deus e até a próxima lição, se Deus quiser.